Bem, o que eu tenho a dizer nesse momento? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser a primeira vacinada. Em segundo lugar, ter orgulho do meu trabalho como enfermeira do Emílio Ribas, da UTI do Emílio Ribas, né? Uma UTI que hoje está lotada, e lotada de pacientes com Covid. O que eu falo, além disso? Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora como brasileira, como mulher negra, que acredite na vacina. Vamos pensar no monte de vidas que nós perdemos. Quantas famílias nós perdemos? Quantos pais, mães, irmãos? Eu quase perdi um irmão também com Covid. E diante disso é que eu tomei coragem e participei da campanha da vacina. No início, eu fui muito criticada. Eu recebia piadinha, memes, mas eu não dei sequer importância. Me falaram que eu era cobaia de uma pesquisa de vacina. Eu aprendi com uma pessoa no dia da vacinação que eu não sou cobaia, e sim participante de pesquisa. E estou muito orgulhosa de tudo isso, porque o meu nome está aí, ó, no mundo inteiro. Mônica Calazans, 54 anos, negra e participante da pesquisa, e fui a primeira a ser vacinada. Lembrando que no dia da vacina, eu fui a última a ser vacinada, porque tinha muita gente, eu fui a última. E hoje, eu fui a primeira a ser vacinada. Eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade, e falo, como brasileira, vamos nos vacinar, não tenham medo. É isso que nós estamos precisando, é isso que a gente estava esperando, a vacina, para a gente poder voltar à vida normal. Um abraço, um aperto de mão. Quanta gente não está fazendo isso hoje? Quantas pessoas têm receio de chegar próximas das outras? Quantas pessoas? Eu sou uma pessoa que toma o ônibus todo dia, toma o metrô, e no metrô você percebe, as pessoas têm receio de chegar perto de você porque ela não sabe, porque a gente está lidando com o invisível. Então chegou a grande chance. Povo brasileiro, é a nossa grande chance. Não tenham medo. Eu sou uma pessoa comum, profissional da saúde, estou na pandemia desde o início, há 10 meses, trabalhando incansavelmente em 2 hospitais. Então, assim, eu falo com segurança e com propriedade. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer, só lamentar. Mas a que ainda está para a gente poder salvar, vamos nos vacinar. É a minha palavra. Muito obrigado, Mônica. Agora vamos à coletiva, temos 10 perguntas aqui. Vou pedir também aos meus colegas jornalistas que, por favor, dirijam uma pergunta apenas, para que todos tenham oportunidade e possamos também atender no menor tempo possível a coletiva de imprensa. Começamos com o jornal Estado de São Paulo, na sequência o Financial Times, depois a agência Reuters, na sequência The Wall Street Journal, a CNN Brasil, TV Globo e Globo News, o jornal Folha de São Paulo, a Globoplay, TV Cultura e a Rádio Jovem Pan. Começando então com o jornal Estado de São Paulo, jornalista Gilberto Mendes. Gilberto, boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde, doutor Dimas, doutor Jean. Parabéns, Mônica. Eu queria retomar a questão do relacionamento com o Ministério da Saúde. A coletiva do Ministério que aconteceu há pouco, em uma das falas do ministro, ele chamou o que está acontecendo aqui de golpe de marketing. Em instantes, o senhor também disse não confiar mais no Ministério da Saúde. Queria saber, daqui adiante, o que esse relacionamento conturbado pode afetar a futura distribuição, repartição da vacina, se a gente pode estar vendo um momento em que alguns estados do estado de São Paulo, enfim, se divorciem do Ministério da Saúde, façam uma distribuição donatória, como parece ser o caso em Manaus. Agora, queria saber, daqui adiante, como ficará a questão da repartição, dado ao clima entre os poderes. Obrigado. Gilberto,
Sobre golpe de marketing, eu respondo que o governo federal, já há 11 meses, faz golpes de morte contra os brasileiros, com negacionismo, com a recomendação para o uso da cloroquina, com a falta de vacina, falta de seringas, falta de agulhas, falta de orientação, falta de bons exemplos, frases lamentáveis, e daí? Pressa para quê? Tome cloroquina que passa. Já fiz tudo o que podia, lavo as minhas mãos. Isto sim é golpe na vida, golpe na saúde, golpe na índole dos brasileiros, principalmente os mais simples, os mais modestos, os mais humildes. São Paulo continuará a fazer aquilo que lhe cabe, com competência, com eficiência, com olhar pela ciência e pela saúde, destinando as vacinas que caberão ao Ministério da Saúde e as que cabem, evidentemente, a São Paulo, na proporcionalidade. A vacina do Butantan é a vacina do Brasil. É a única vacina que nós temos no país, porque São Paulo fez, porque São Paulo agiu e atuou. Não foi o Ministério da Saúde, não foi o ministro Eduardo Pazuello, não foi Jair Messias Bolsonaro, foram cientistas do Butantan. Foi esse homem que está aqui que liderou este processo, ao lado dos profissionais cientistas de São Paulo, alguns que fizeram depoimentos aqui. Foi gente como essa moça que aqui está, salvando pessoas, salvando vidas. Estes são favoráveis à vida. O golpe de morte é o que dá Jair Bolsonaro e a incompetência do seu governo. Próxima pergunta é do Financial Times, jornalista Carolina Pulitti. Carolina, boa tarde. Obrigado pela sua paciência. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a distribuição, especialmente sobre as doses que vão ficar no Estado. Houve algum tipo de negociação com o Ministério para reter essas doses ou ficou por conta do próprio governo do Estado ficar com essas doses? Obrigada. Carolina, do Financial Times, um dos maiores veículos de imprensa do mundo. Eu vou tomar a liberdade de convidar aqui, se estiver aqui, o Antônio Embaçaí, ele está aqui ainda conosco? Embaçaí, eu vou pedir a gentileza de que ele venha aqui. Antônio Embaçaí foi prefeito de Salvador, foi governador do Estado da Bahia, deputado estadual, deputado federal, líder no Congresso Nacional, ministro de Estado. Eu não ia fazer isso, mas eu vou pedir que ele reproduza aqui, onde está com o microfone, que ele reproduza o diálogo tido hoje com o Ministério da Saúde, os termos desse diálogo e com quem foi esse diálogo, confirmado depois comigo e com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. E aí, Carolina, graças à sua pergunta, o Brasil, mais uma vez, vai saber quem mente e quem fala a verdade. Embaçaí. Bem, governador, amigos e amigas todas, a gente sempre manteve um tratamento muito respeitoso e cordial com o Ministério da Saúde. E sempre foi esforço, governador, do governo de São Paulo em ofertar as vacinas do Butantan para serem utilizadas no Plano Nacional de Imunização. Sempre foi essa orientação. Eu estive inúmeras vezes, às vezes até semanas seguidas, com o ministro Pazuello, passando essa notícia, esse interesse de que o Butantan poderia participar e colaborar, como faz há mais de 50 anos, nos programas de vacinação no Brasil. Bem, hoje, e eu agora dou a resposta, logo no início da reunião da Anvisa, eu recebi uma ligação do secretário nacional de Vigilância e Saúde, Dr. Arnaldo Medeiros, colocando com exatidão o número de vacinas que caberia a São Paulo. E nesta conversa, inclusive, nós acertamos, ele também entendeu como absolutamente consequente, que se pudesse já as vacinas de São Paulo ficarem aqui, como sempre aconteceu, que não tinha nenhum sentido de fazer um retrabalho, mandar a vacina para o galpão, depois voltar novamente para o galpão da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. Aliás, até nesse momento, o governador que estava ao lado deixou muito claro, é isso que a gente está fazendo.
E é isso que a gente vai fazer, liberar de imediato, porque está no contrato, governador, que a liberação da vacina deve ser após a autorização da Anvisa. Isso é cláusula contratual. Então, logo assim que a Anvisa liberou as vacinas, imediatamente as vacinas, as doses foram colocadas à disposição do governo federal, do Ministério da Saúde. E o quantitativo é exatamente o quantitativo que o Plano Nacional de Imunização determinou para São Paulo. Não há nenhum interesse em fazer algo diferente. O interesse sempre foi atender a todos os brasileiros, como sempre fez o Butantan e como foi desde o início a orientação do governador João Dória. Foi isso, governador. Muito obrigado. Antônio Baçaí, Carolina, é nosso secretário de governo em Brasília. E, de forma breve, este é o currículo de um homem que tem uma só palavra e que fala a verdade. Mas, para complementar também a sua pergunta, eu vou pedir ao doutor Dimas Covas, que tem a experiência de muitos e muitos anos dentro desse setor e preside o Butantan, e as providências que foram tomadas para a destinação imediata de 4.636.936 doses da vacina do Butantan, desenvolvida aqui em parceria com o Laboratório Sinovac, para atender o Brasil, os brasileiros, os profissionais de enfermagem, Mônica, e médicos de todo o país, dentro daquilo que está escrito e exposto, como acaba de mencionar Antônio Baçaí, no Programa Nacional de Imunização. Era só o que faltava agora, criarmos burocracia para a vacina dos brasileiros de São Paulo, sair de São Paulo, ir para o Ministério da Saúde, para depois voltar para São Paulo. Ora, diante de um quadro onde estamos perdendo quase 1.000 vidas todos os dias no país, quase 200 vidas em São Paulo, nós precisamos do senso de urgência, seja em São Paulo, seja no Brasil. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E, mais uma vez, ministro Pazuello, tenha um pingo de humildade. Eu sei que é difícil ao senhor e ao Jair Bolsonaro terem esse sentimento, mas tenha um pingo de humildade para reconhecer o esforço que São Paulo fez para oferecer a vacina para os brasileiros. Dimas Covas. Governador, quem inova este ano é o Ministério da Saúde. No ano passado, inovou várias vezes. Inovou quando convocou o Butantan para anunciar a incorporação de 46 milhões de doses e, na madrugada, desinovou, quer dizer, desinvestiu o contrato. Quer dizer, isso é inovador. Quer dizer, nunca antes, eu me lembro, de termos sido contratados e descontratados por uma mensagem de WhatsApp ou coisa assemelhada na madrugada. Uma grande inovação. Segunda inovação, governador, ocorreu nessa semana passada, na realidade, na semana retrasada, quando pela primeira vez o Ministério introduz num contrato de fornecimento de vacina uma cláusula de exclusividade. Como se isso fosse necessário. Todas as vacinas que o Butantan produz, ele entrega ao Programa Nacional de Imunização. Então, quando veio essa cláusula de exclusividade, inovando mais uma vez, ficamos extremamente preocupados. Quer dizer, depois de todo esse esforço, depois de toda essa luta, não seria razoável mudar a prática. A prática sempre foi essa, com todas as vacinas. O Butantan produz, o Butantan entrega a cota nacional em Guarulhos, e o Butantan entrega a cota do Estado no CDL, que é a Secretaria de Estado da Saúde. Sempre foi feito assim. Por que deveria ser diferente agora? Por que deveríamos fazer exatamente, entregar todas as vacinas em Guarulhos e depois pedir à Secretaria que buscasse essas vacinas?
Qual o sentido disso? Então, isso criou muita incerteza, muita insegurança. E na sexta-feira, quando eu recebi o ofício do ministro, solicitando a entrega imediata das 6 milhões, isso também foi uma inovação, porque no contrato estava dito que as vacinas seriam entregues após a liberação da Anvisa. Na sexta-feira ainda não havia essa liberação, mas havia sim já na sexta-feira a negativa da Índia de mandar as 2 milhões de doses para o Brasil. Então ficou muito claro qual que era o problema. Respondi: olha, imediatamente, entregaremos assim que possível. Me informe quais são as doses do Estado de São Paulo para me mandar ao CDL. Esses ofícios andaram aí, inclusive, pelo Jornal Nacional. Só recebi esse quantitativo hoje, um pouco antes, né, do horário do almoço, como o secretário Embaçaí mencionou. Então, essa é a realidade. Sempre foi assim e assim está sendo feito. A tabela do Estado de São Paulo eu recebi pelo WhatsApp do secretário Arnaldo. Mostrei ao governador, falei: governador, esses são os quantitativos. Aqui na tabela que o secretário Arnaldo me mandou. É possível até exibir, né, se for a necessidade, publicamente. Pouco depois, o assessor jurídico do Ministério... Exiba, por favor, exiba. São Paulo tem a transparência que o governo federal não tem. Encaminhe para a nossa área de imprensa, a área de imprensa vai encaminhar os jornalistas. Perfeito. Obrigado. Um pouquinho depois, o próprio assessor jurídico do ministro, do Ministério, me ligou e foi dito isso: olha, está tudo certo. O São Paulo manda as suas doses para o CDL e remeta as doses restantes ou correspondentes ao Brasil para Guarulhos. E assim também está sendo feito. Então, absolutamente, nesse momento, reestabelecida a prática, a normalidade, e nós estamos cumprindo exatamente o que foi previsto pelo próprio Programa Nacional de Imunização. Obrigado. Obrigado, Dimas Covas. Carolina, muito obrigado pela pergunta. Uma resposta longa, mas necessária, dado as circunstâncias. Vamos agora também outro correspondente internacional da agência Reuters, o jornalista Eduardo Simões. Eduardo, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns à Mônica. Governador e doutor Dimas, durante a votação da Anvisa, foi mencionado ali que seria necessário o Butantan enviar um termo se comprometendo a informar a questão da imunogecidade, perdão, eu não consegui falar direito a palavra, da vacina até o dia 28 de fevereiro, se eu não estou enganado. Esse documento já foi encaminhado para a Anvisa. Também foi dito que esse termo teria que ser publicado no Diário Oficial. Como que o governo viu essas ponderações feitas pela Anvisa na votação que aprovou a Coronavac? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Dimas Covas. Olha, quando eu pedi licença ao governador para me ausentar por alguns minutos, foi exatamente para assinar esse documento que a Anvisa enviou, né? Está assinado e devolvido. Agora, veja, os dados de imunogenicidade foram oferecidos para a Anvisa e, na realidade, o que consta é que eles querem que repitam-se os testes de imunogenicidade com outro kit. Tá certo? Na realidade é isso. Quer dizer, né? Eles aparentemente não aceitaram os kits que foram utilizados, eles querem que procedamos à análise com outros kits. Embora isso não se justifique do ponto de vista técnico, né? Eu já tenho argumentado isso há algum tempo, faremos isso sem problema algum, né? Isso faz parte, atenderemos essa exigência muito rapidamente, e foi isso o termo que eu acabei de assinar. Né? Então, o termo já está em posse da Anvisa, portanto, sem nenhum problema nesse sentido. Muito obrigado, Dimas. Eduardo Simões, muito obrigado. Eduardo é correspondente da agência Reuters no Brasil. Agora, o The Wall Street Journal, a sua correspondente no Brasil, Samantha Pearson. Samantha, vamos colocá-la aqui em tela.
Na sequência, Adriana De Luca, da CNN. Já temos agora você, Samantha. Obrigado. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Podem confirmar, por favor, o tamanho do estoque da Coronavac? Quer dizer, quantas doses tem agora em solo brasileiro? Quantas vão chegar ainda? E quantas vão ser produzidas aqui no Brasil? Até quando? Por favor. Obrigada. Obrigado, Samantha. Dimas Covas, por favor. Bem, na realidade, a vacinação ela deve se iniciar à medida que ela tenha sido aprovada, a vacina. Né? Isso tem que acontecer, obviamente. Né? Do ponto de vista de todas as doses previstas, como eu disse no programa, nós estamos cumprindo absolutamente o que foi nos enviado pelo Dr. Arnaldo da SVS. Portanto, o Estado não vai reter nenhuma dose. Né? O Estado não vai, não só nessa remessa, como nas próximas remessas, né, que deverão acontecer em breve. Quer dizer, amanhã, segunda-feira, nós entramos na Anvisa com o pedido de autorização de uso emergencial para as vacinas produzidas aqui no Butantan, das quais nós já temos 4 milhões de doses prontas, e necessitamos agora a urgência de nova autorização, e esperamos que, como a documentação praticamente é a mesma, né, não existe muita diferença, isso seja aprovado também muito rapidamente e possamos distribuir essas 4 milhões de doses também da mesma forma proporcional que foi feita com essas quase 6 milhões de doses. Obrigado, Dimas Covas. Muito obrigado, Samantha Pearson, correspondente do The Wall Street Journal aqui no Brasil. Vamos agora à CNN Brasil, com a jornalista Adriana De Luca, na sequência, Beth Pacheco, da TV Globo e Globo News. Adriana, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A minha dúvida, governadora, é que você falou que 50 mil doses serão encaminhadas para o Amazonas amanhã. De onde virão essas doses? Elas fazem parte de São Paulo, do estoque aqui que ficou para São Paulo? De onde essas doses virão, governador? Obrigada. Obrigado, Adriana. Eu já havia explicado, mas foi exatamente no momento em que o Dr. Dimas se ausentou. Vou pedir a ele, como presidente do Instituto Butantan, que dê esta informação. Isso não interfere nas doses do Ministério da Saúde, que, aliás, a autorização para entrega imediata já foi feita e a entrega está sendo feita neste momento. E não interfere também, evidentemente, nas doses que, pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, são destinadas a São Paulo. Mas é o sentimento de solidariedade. Acabei de falar aqui com o governador Wilson Lima, pelo WhatsApp, informando a ele que amanhã as vacinas estarão lá, independentemente da ação do Ministério da Saúde. Ele me agradeceu e peço ao Dimas Covas que, por favor, atenda a pergunta feita pela Adriana De Luca, da CNN Brasil. Bem, nesse processo que nós estamos desde julho, existem vacinas que foram enviadas da China e que não estão na conta dessas que foram enviadas ao Ministério. São vacinas que inicialmente eram destinadas a estudos clínicos, a controles de qualidade, a controles de lote. Então, nesse momento, nós estamos reunindo todas essas vacinas e fazendo exatamente essa destinação. Então, são doses do Butantan. Muito bem. Obrigado, Adriana, pela pergunta, esclarecido até. Foi importante, independentemente de estar repetindo, para que isso ficasse bem claro. Portanto, agradeço pela pergunta, Adriana. Obrigado também, Adriana, e obrigado também ao Dimas Covas. Agora com você, Beth Pacheco, da TV Globo, Globo News. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns, Mônica, primeira brasileira vacinada. Parabéns. Minha pergunta, eu queria colocar um pouquinho mais essa informação para frente, doutor, saber quando chegam os insumos da China, para que o Butantan volte a produzir. O Butantan, nesse momento, não está invasando, né? Parece que são 4.800.000 que conseguiram invasar com esse insumo que tinha até então. Quando que chega esse insumo para que a gente comece a produzir novamente? Olha, essa é uma pergunta que nos traz uma certa ansiedade, porque nós estamos com um pedido aprovado de importação lá na China e, nesse momento, aguardamos uma autorização do governo chinês. Isso já deveria ter acontecido há 15 dias atrás, não aconteceu. Estamos em intenso contato com os chineses para que liberem essas doses, que serão suficientes para a produção aí de mais de 11 milhões de doses. Então, nós estamos aguardando esse processo e esperamos que isso se resolva essa semana ainda.
posso só complementar uma pergunta? O senhor falou que vai entrar com pedido amanhã para o uso emergencial dessas doses envasadas. Qual a expectativa do Instituto para que isso seja aprovado, já que tem o uso emergencial já para essas 6 milhões agora? Exatamente, o mais rápido possível, porque o processo é praticamente o mesmo, né? Mudam alguns aspectos de controle de qualidade, mas o processo está pronto, né, para dar encaminhamento, e não entrou antes por pedido da própria Anvisa. A Anvisa solicitou que se fizesse antes um primeiro, para depois submeter o segundo. Né? Ok, vamos fazer exatamente como ela nos solicitou. Vamos fazer, a nossa parte é fazer, e aí esperamos que o mais rápido possível. Para ficar claro, Beth, da nossa parte, de imediato. Beth, muito obrigado pela pergunta. Vamos agora à Folha de São Paulo, o jornalista Tiago Amâncio. Tiago, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria entender um pouco mais da logística da coisa. Quem puder ser vacinado já, como é que vai ser informado, aonde deve se dirigir, que horas, isso vai ser avisado por telefone, por SMS, como é que vai funcionar? E, principalmente, quantos dias depois da primeira dose a pessoa vai tomar a segunda dose nessa primeira etapa da vacinação? E, além disso, se eu puder voltar à pergunta do meu colega da Reuters sobre o termo de compromisso do Butantan, a Anvisa disse agora, na nossa reportagem da Folha em Brasília, que ainda não recebeu o termo. Sendo assim, o governo já poderia estar aplicando essas doses de vacina que aplicou aqui hoje? Como é que isso funciona? Obrigado. Tiago, embora eu tivesse pedido que fosse apenas uma pergunta por veículo, não vamos deixar de responder, evidentemente. Vou pedir ao Dimas para responder a sua segunda pergunta, e a primeira será respondida pelo Eduardo Ribeiro, que é o nosso secretário executivo de saúde em São Paulo, e, se necessário, com a doutora Regiane de Paula, que aqui está, e a coordenadora geral do Programa de Imunização em São Paulo. Dimas? Olha, da minha parte eu já mencionei, saí, assinei os documentos, tá certo? E mandei para a nossa área de regulatório fazer o encaminhamento. Né? Então, eu imagino que, se não chegou ainda, deve estar no ar, deve estar na net, porque eu já assinei, tá certo? Então, provavelmente, eles já devem estar até de posse disso. Dimas, é que o governo federal é muito rápido, viu? Bom, vamos agora a Eduardo. O público-alvo da nossa vacinação é, em alinhamento ao Programa Nacional de Imunização, os trabalhadores da saúde, com forte prioridade para os trabalhadores que atuam na linha de frente da assistência aos pacientes com a Covid-19. Então, já a partir de amanhã, o abastecimento já se dará, inicialmente, nos 6 hospitais escolas com maior volume de atendimento aos pacientes Covid, já mencionados aqui, e, na sequência, para toda a rede, de tal sorte que, por intermédio dos municípios, todos os trabalhadores de saúde da linha de frente possam receber de imediato o início da vacinação. Pode ir ao microfone, Tiago, por favor. Desculpa, quanto tempo depois da primeira dose a segunda dose vai ser aplicada? A segunda dose, ela tem um intervalo recomendado entre 14 e 28 dias. Então, a expectativa é que o Ministério possa continuar no suprimento de imunizantes para que a gente possa cumprir o prazo de vacinação da segunda dose. Muito bem. Obrigado. Vamos agora... muito obrigado, Tiago Amâncio, da Folha de São Paulo. Obrigado, Eduardo Ribeiro. Vamos agora à antepenúltima pergunta, que é do jornalista Álvaro Pereira Júnior, da Globoplay. Álvaro, obrigado por estar aqui mais uma vez, aliás. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, governador, doutores, boa tarde a Mônica, que foi lançada ao estrelato numa matéria minha no Fantástico sobre voluntários, de uns 6 meses atrás. Uma feliz coincidência encontrá-la aqui. Doutor Dimas, o senhor fez uma menção ao fato de que a vacina de Oxford, fabricada na Índia, foi aprovada, vamos dizer assim, um termo jurídico em latim, in absentia, né, pela Anvisa, porque a vacina não está no Brasil. Na sua visão, o senhor acha que pode ter havido uma leniência da Anvisa em relação à vacina da Fiocruz? E o que o senhor espera da Anvisa agora para o futuro? Porque outras aprovações serão necessárias para a Coronavac.
novos lotes que chegarem do exterior, a vacina que seja produzida aqui. Então, minha pergunta é focada na Anvisa. Se o senhor acha que houve leniência e o que o senhor espera das aprovações que serão necessárias para a Coronavac daqui para frente. Obrigado. Álvaro, jamais eu falaria que houve leniência. Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, né? O que eu disse é que possa ter ocorrido uma assimetria, tá certo? Uma assimetria de exigir de uma vacina que está presente aqui no Brasil coisas, né, que, obviamente, aqui não está presente, não pode apresentar. Óbvio, né? Isso é o óbvio ululante, vamos dizer assim. E mais, uma vacina que foi certificada para a China, né, que é o que estava em andamento aqui, mas que está sendo produzido na Índia. Eu não quero dizer nenhum juízo de valor em relação a isso. Ótimo que tenha sido aprovado. É por isso que eu disse, cada um tem a sua responsabilidade. Agora, isso abre a oportunidade, inclusive, para que você mencionou, outras vacinas têm o mesmo caminho. E acredito que também para outros produtos, né? Porque o Butantan tem um soro heterólogo para tratamento de pacientes com Covid, que nesse momento é fundamental. Existem os anticorpos monoclorais, existe o soro heterólogo. Nós estamos com um pedido em discussão com a Anvisa há muito tempo, e a Anvisa nos exige estudos de desafio em animal, uma coisa absolutamente sem sentido nesse momento. Então, nós vamos entrar amanhã ainda, espero, talvez na terça-feira, com um pedido assemelhado a um soro que está registrado na Argentina, solicitando à Anvisa que tenha agilidade para analisar, em comparação ao soro argentino, a sua autorização, que seja emergencial. Isso nos dá aí uma possibilidade de chegar nos caminhos regulatórios que são absolutamente necessários nesse momento para ajudar o combate a essa epidemia. Vacina, com certeza, mas também outros produtos, como esse soro heterólogo, do qual o Butantan tem 3.000 frascos prontos, né, já há quase 3 meses, aguardando aí uma definição. Eu acho que isso vai ajudar muito nesse momento. Muito obrigado, Dimas Covas. Auro Pereira, obrigado pela sua presença e pela pergunta também. As duas últimas perguntas serão feitas pela Adriana Cimino, da TV Cultura, que está já ao microfone, e, na sequência, Nani Cox, da Rádio Jovem Pan. Por favor, Adriana. Boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo na TV Cultura desde o momento em que a Mônica foi imunizada com a Coronavac. A minha pergunta é sobre a campanha de vacinação aqui no Estado. O secretário já explicou que amanhã as primeiras doses seguem para esses 6 hospitais e escolas aqui do Estado. Gostaria de saber se há uma data em que a gente pode entender que todos os municípios paulistas vão estar imunizando seus habitantes. Obrigado, Adriana. Vou pedir ao Eduardo Ribeiro e também a intervenção, até por dever de justiça também, a nossa coordenadora geral do Comitê de Doenças da Secretaria da Saúde, a Regiane de Paula, que aqui está, que há 25 anos faz programas de imunização em São Paulo, coordena com enorme eficiência. Então, Eduardo, e na sequência, Regiane. A partir de amanhã, o governo do Estado de São Paulo inicia a operação logística de distribuição para os 6 hospitais escola de todo o Estado, e, na sequência, nós iniciamos a distribuição para abastecimento da rede e, consequentemente, vacinação dos demais trabalhadores da saúde que estão atuando na linha de frente. Isso se dará por meio da entrega direta de imunizantes aos 200 maiores municípios, sendo que os 445 demais municípios farão a retirada da sua grade em 25 unidades regionais de distribuição do governo do Estado de São Paulo. A nossa expectativa é que, ao longo desta semana, isso se dê de forma bastante satisfatória, para que, a partir da semana que vem, toda a rede abastecida, iniciando a vacinação, de novo, priorizando aos trabalhadores da saúde, aqueles que estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia. Só para bem, complementar. agora vamos com você, Regiane, por favor. Obrigada, governador. Se o senhor me permite, hoje nós temos uma vacina no Brasil. Hoje temos esperança. E a gente está muito feliz de estar aqui nesse momento. Nós trabalhamos muito ao longo desse tempo, e o que o doutor Eduardo colocou,
nós também fizemos uma plataforma online chamada Vacivida, que vai permitir o registro das doses aplicadas da vacina de forma nominal, relatório de doses aplicadas e cobertura vacinal diária, o que é uma inovação em sistemas de informação para a vigilância em saúde. Muito obrigado, Regiane, muito obrigado, Eduardo, e obrigado também, Adriana Cimirino, da TV Cultura, por sua pergunta. Agora nós vamos com você, Nani Cox, é a última pergunta de hoje, da Rádio Jovem Pan. Nani. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. O ministro Eduardo Pazuello tem insistido que a vacinação só poderia começar, de fato, na quarta-feira. Ele deu a entender que pode ter uma discussão legal, porque São Paulo vacinou e o Ministério acabou comprando, então, a totalidade. Eu queria entender só se pode dar algum problema legal para o Estado de São Paulo. Obrigada. Obrigado, Nani. Vou dividir a resposta com o doutor Dimas Covas, que aqui está, e também com a nossa procuradora-geral, que está aqui presente. Vou pedir a ela que fique aqui mais perto, que possa se aproximar para responder. Mas começamos com o doutor Dimas Covas. Olha, eu respeito muito o general Pazuello, mas, como todo general, como todo soldado, ele foi preparado a vida inteira para matar, para lutar, para derrotar o inimigo com uso de força bruta. Ao contrário de quem trabalha na saúde, nós fomos preparados a vida inteira para salvar vidas. Muitas vezes para atuar em próprio campo de batalha, para recuperar os estragos feitos pelas armas que são usadas pelos militares. Não estou criticando o general, estou dizendo apenas que a função de quem está na saúde mitigar qualquer agravo à saúde no primeiro momento. Não é possível, do ponto de vista do médico, da ética médica, do compromisso que cada um temos, de esperar que haja uma decisão burocrática para que seja iniciada uma vacinação. Então, são razões diferentes, e do meu ponto de vista, a razão que me interessa é o compromisso que nós temos com a pessoa, com as pessoas que precisam ser protegidas. E não há burocracia que resista a isso. Compromisso pela vida. É o que nós temos feito durante todo esse tempo. Muito bem. Parabéns, doutor Dimas Covas. A palavra da ciência. Nani Cox, eu pedi à doutora Lia Porto, ela estava aqui assistindo a coletiva, que é a nossa procuradora-geral, uma profissional experiente do governo do Estado de São Paulo. Ela há muitos anos atende na PGE, que representa todos os interesses do Estado de São Paulo. Então, você teve a palavra da ciência, agora você vai ter da outra ciência, a ciência jurídica. Lia Porto. Boa tarde a todos. Respondendo à pergunta, assim, a Procuradoria-Geral do Estado estudou todas as leis, o Plano Nacional de Imunização, o contrato com o Ministério da Saúde, e não vê nenhum óbice jurídico para iniciarmos na data de hoje e agirmos do jeito que nós estamos agindo. Então, do ponto de vista legal, a Procuradoria-Geral do Estado entende que nós cumprimos exatamente a legislação e as regras postas. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Lia Porto. Obrigado, Nani Cox. Obrigado também, doutor Dimas. Lia, pode ficar aqui conosco. Eu queria, ao final dessa coletiva, eu recebi aqui uma mensagem do ministro Luiz Henrique, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta Gabardo. Uma mensagem muito sensibilizante, e eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês. Mandetta, que foi ministro da Saúde, que é médico, que lutou pela vacina, lutou pelas medidas protetivas e pagou com a sua demissão do governo Bolsonaro. Diz o médico e ex-ministro Luiz Henrique Mandetta: um grande passo hoje, governador João Dória. A luz da ciência chegou. Agora é hora de reforçarmos a importância da vacinação em massa. 2 doses. Produção aumentará progressivamente. Os casos graves que demandam internação começarão a diminuir em 2 meses após a vacinação dos idosos. Mas o momento é de esperança. São Paulo, após a derrota das armas em 1932, optou pela vitória através da ciência.
Criou a Universidade de São Paulo, a USP, em 1934. Criou também o Instituto Butantan. E hoje bebemos da fonte dos revolucionários paulistas de 32. Parabéns, São Paulo. Como ex-ministro da Saúde e na qualidade de tal, se eu pudesse, eu estaria hoje em São Paulo, ao seu lado, governador João Dória, aplaudindo o Butantan, aplaudindo a ciência. O tempo é senhor da razão. Os dias de trevas estão contados. Vamos em frente, somos do bem, e o bem sempre vence. Luiz Henrique Mandetta. E com esta mensagem do ex-ministro da Saúde, nós encerramos esta coletiva, como nós iniciamos a vacinação com você, Mônica. Hoje é o dia V, o dia da verdade, o dia da vacina, o dia da vitória, o dia da vida. Muito obrigado a todos. Amanhã estaremos juntos em nova coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Estejam em paz, com esperança no coração. Bom final de domingo e até amanhã.